Aloha! E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Sim, não estou sozinho, nós estamos no Serra da Estrela, na Vivência Vegflix, mas eu já vou te explicar tudo isso depois da vinheta. E aí, tudo jóia? Sim, todos os Vegflixes reunidos, menos o Vitor. Vitor, cara, você fez falta, né? Muita. Mas a gente vai pôr a foto dele aqui. Aqui. Aê, Vitor! Aqui o Vitor. Mas o que será que todos nós estamos fazendo aqui? O quê? Comendo. Também a Larissa só come, mas nós vamos gravar um vídeo um pouco diferente. Nós pegamos o pessoal que veio fazer a vivência, separamos em grupos e pedimos... Dá tchau, gente, dá tchau. Dá tchau, Faz barulho galera. aí, faz Tem barulho. um monte de gente dando tchau. São 480 pessoas. Não. A gente pediu para que eles formulassem perguntas capciosas, bizarras. E aí eles fizeram essas perguntas pra gente responder. Vão ser 2 perguntas por grupo, se a gente separou em grupo, cada grupo, 2 perguntas. Deu pra entender? Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e escuta tudo de novo que eu não quero repetir. Mas vamos lá. E são as perguntas mais bizarras que os veganos costumam ouvir. Eu quero ver se a galera teve criatividade pra bolar essas perguntas, porque criatividade pras respostas a gente tem. E a gente ainda não sabe quais são essas perguntas. E é Mas verdade, antes- a gente não sabe. Mas Antes das perguntas, se inscreva nesse canal, por favor. Não custa nada, de graça. Você dá um Deixa curtir seu aí, like. de graça. Isso Deixa ajuda seu like. muito a gente ficar continuando postando vídeo, produzindo conteúdo toda semana. Combinado? vamos ver? Vamos ver? Vamos às perguntas, vai. Jesus, nos proteja. Vai lá. Primeira pergunta, quem vai? Cadê o representante do grupo? Vai lá, Natália. Quem é o representante do grupo? Levanta aí, representante. Tá aqui, estou aqui, ó. Aqui. Quem é a representante Natália do tá grupo? filmando ali. Juliana. Pera, quer levar o microfone pra Juliana? Juliana, você tenta falar o mais alto que você consiga, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Você é vegana? Você não tem medo de envelhecer? Porque vegano envelhece muito rápido. Olha! Qual velho que a gente aqui, hein? Caramba! Jesus, escolha uma. Quem que você queria ouvir responder isso, Juliana? Eu acho que a pessoa que faz aniversário hoje, de repente... Eu posso dizer então. Nossa, eu queria responder. Parabéns pra você! Nessa data Você tá com Obrigado, 60 aí? Não, eu vou responder porque eu tenho uma boa resposta. Infelizmente, vocês que estão aqui não vão conseguir ver agora, porque a gente vai colocar na edição, mas aqui uma foto de Ivane Simone com 18 anos. Nossa, olha! E uma foto do Ivane Simone hoje. Ah, mas tem vídeo, né? Tá aqui na minha cara. Meu Deus. Melhor botar aqui, ó. Olha o pessoal saindo do vídeo, ó. 18 anos não era vegano, 41 vegano. Tá vendo? Tá bem O demais. que você achou? Ó, Aquela que não viu a foto. Imagina algo muito diferente. Não, gente, o veganismo só remoça. Remoça é bem coisa de velho falar, né? Remoça, eu tô me sentindo super remoçado. Envelheceu pra caramba. Não, é verdade. Antes eu não fazia sequer um exercício. Hoje em dia eu sou muito mais atento à minha saúde, faço muito exercício, então isso só rejuvenesce a gente. Não tem mais cabelo branco, né? Não. Reverteu, né? Reverteu o processo. É que eu pinto com tinta vegana. Dessa pergunta, você não tem medo de envelhecer? E essa é uma pergunta interessante e eu extrapolaria ela para fora do veganismo, porque envelhecer é um grande tabu da sociedade, né? E eu costumo sempre falar que a gente tem 2 opções. Ou a gente envelhece ou a gente morre. Boa, hein? Não, Eu acho que arrasou, eu vou Carol. envelhecer. Então é melhor envelhecer. Você envelheça vegano, por favor. Próxima Vamos lá, pergunta. Segunda pergunta, vai alternar o grupo ou vai ser o mesmo grupo? Alterna. Não, tá cada um de um grupo aqui. Ah, tá bom. Então, alterna o grupo. Vai lá. Lembre de falar alto, por favor. E o nome, não é bom? Ah, O você nome é- apresenta. Calma aí, vai lá. Pamela, você devia fazer a pergunta assim, desculpa, mas tem que fazer assim, ó. Falou não. Pamela. Agora. Maravilhoso. Legal. Não tem medo que ele caia? Mas pra eles fazer a pergunta é pra gente.
Vocês veganos não podem andar de carro, né? Porque combustível é feito de animais. Como é que é? Peraí, mais uma vez. O combustível é feito de animais, dinossauros Nossa. e todos os animais. Croco, você é um biólogo, você Meu Deus, queria eu sou responder A cara isso. dele de desespero. Vai lá. Sério que você quer esse tipo de pergunta? Eu já ouvi isso, É, essa eu já ouvi. Caneta, não pode usar caneta, papel. Mas não é só por causa disso, não, por causa do pneu do carro também, por causa do asfalto. Eu acho que a gente tem que ser, no mínimo, ter uma coerência. Porque nós entendemos que a sociedade, ela evoluiu e se construiu, infelizmente, criando laços com a exploração animal. Então, na medida do possível e do praticável hoje, nós temos que viver. Mas nem por isso a gente deixa de questionar que o uso de combustível fóssil é sim um problema. Mas na medida do possível e do praticável, nós temos que questionar, mas infelizmente sim, aquele banco do carro. Ah, você é vegano e o banco do seu carro era de couro? Eu não nasci vegano e infelizmente a sociedade ela evoluiu nessa exploração animal. Então acredito que a gente tem que ter a humildade de entender e cortar essas amarras uma a uma. Mas nem por isso a gente vai deixar de questionar. Não é só porque eu ando de ônibus e queimo combustível fóssil que eu vou deixar de ser vegano. Né? Exato. E isso e é bom, quero reforçar, inclusive, que não é só no veganismo que a gente tem isso. Né? Em outras questões que a gente luta, nós estamos em um contexto que nem tudo aquilo que a gente gostaria de ter como realidade no nosso dia a dia, a gente consegue. Né? E eu dou sempre um exemplo. Você imagina uma pessoa na Roma Antiga que fosse contra a escravidão. Pô, e as ruas de Roma eram construídas por escravos, então você não ia poder nem andar na rua. Então existem coisas que a gente precisa entender, contextualizar, para poder sim desenvolver o movimento. Porque senão, se você vai a esses extremos, você faz o inverso. Você trava o movimento e faz com que ele não consiga evoluir. Porque tudo que você vai fazer vai se questionar. Pegando essa da escravidão, como do carro, não é só porque eu não vou conseguir acabar com a escravidão que eu não vou deixar de questionar. Exatamente. Então não é por isso que não é porque eu não vou acabar com o consumo de combustíveis fósseis hoje que eu não vou deixar de questionar. Que eu não posso fazer tudo. Exatamente, na medida do meu possível e do praticável. Exato. E cá pra nós, né? Não, Nossa, esse dinossauro no petróleo não faz o petróleo. Exatamente. Tem o dinossauro, não, né? Era Tipo, isso você que tá eu ia andando, perguntar. não, Eu não, ouvi isso a não. explicação de vocês, mas eu não entendi nem a coisa do problema. A raiz era essa. Não tem no nexo isso de era dos dinossauros. Porque o próprio solo, né? O próprio solo é material orgânico de animais que morreram, é a mesma coisa. Eu nunca tinha ouvido essa explicação. Você já imaginou? Cara, me bota aí 50 de tiranossauro rex e no injetor de gasolina. Etanol, ué. Então, etanol como? Pronto, resolvemos. Resolveu. Vamos pra próxima? Vamos lá. Ixi, Maria. Na verdade, nós somos do mesmo grupo. Tá? Mas Tudo a gente bem, vai tudo falar bem, tudo bem. Pode falar sério. Então, eu queria saber, vocês veganos, Apontou o dedo. A gente já fez assim. Eu quero ver aquele olho. vocês não comem vacas. Queria saber se vocês sabem de onde vêm as vacas. Não, mentira, a pergunta não é essa não. Sabe aquele pane do Windows? Oi? Não, a pergunta é: se todos pararem de comer carne, o que será das vacas e da indústria brasileira? Você gosta dessa, né? Essa no Pano caso também, gosta. também tem pano. Então, minha primeira pergunta é assim, o que será das vacas em que sentido? Tipo, elas vão Dominar o sumir mundo. ou elas vão dominar o O que será mundo? delas? Tem Vai estar gente, na rua. Então tem vai gente estar que na acha que a rua. gente vai ser invadido pelas Eu vacas, tenho- você vai eu estar tenho tomando uma banho no ideia. banheiro, vai entrar uma vaca Cada fazendo mu. um leva uma Adota vaca 3. pra casa. Pronto. Adoraria. Eu vou repetir a pergunta, porque o meu português não foi adequado. Você chamou o Michael, eu falei, será das vacas? Serão das vacas, né? É sério, das Tá, vacas. então tá. Se todos pararem de comer carne, o que seriam das vacas e da indústria brasileira? Então tá, vamos lá. Na minha visão, eu sempre gosto de falar que é minha opinião, mas algumas coisas não são opiniões, são coisas que a gente pode realmente pensar. Primeiro, é que essa quantidade enorme de vacas que existem são produzidas forçadamente. Isso todo mundo tem que entender. Você que está assistindo aí tem que lembrar isso. São forçadamente produzidas. Então a gente não teria
essa quantidade enorme, avassaladora de vaca, de boi, de porco, de frango, todos os animais. Então, se a gente virar vegano, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que vegano é pelos animais. Então a gente não vai exterminá-los, mas o fato é que em pouquíssimo tempo a gente vai começar a ter uma redução enorme do número desses animais, porque a gente não vai querer ficar produzindo eles. É exatamente a ideia que a gente tem com os cachorros, né? O que a gente quer? Que eles não se reproduzam. Então vamos castrar. Vão castrar, tal. Não necessariamente precisa isso, porque elas são forçadas a cruzar. E em relação à nossa indústria, cara, vai abrir um monte de outras opções. Eu sempre comento isso. O que seria então dos professores de datilografia? O que seria então de uma série de outras profissões que sumiram com o desenvolvimento? E digo mais, se o Brasil continuar nessa insistência de produzir carne, a gente viu até num programa há pouco tempo que estão começando a produzir carne em laboratório. Isso vai fazer, polêmica também, polêmica, hein? Polêmica, mas isso vai fazer com que a própria indústria nossa pode ficar para trás se não começar a repensar como vai produzir, independente de ser carne ou não. O fato é que a gente está imaginando que essa produção em massa está sendo maravilhosa, mas está levando a gente de novo para ficar para trás no que a história está mostrando, que é a tendência, que é o caminho que a humanidade está tomando. Porque o futuro é vegano. E é importante também lembrar que 51% dos casos de trabalho escravo no Brasil são advindos da pecuária. Tem um documentário que a gente vai colocar aqui embaixo, que é o Carne e Osso, aqui no YouTube, que mostra os casos de lesões de esforço repetitivo, índice de depressão que aumenta, afastamento de trabalho, tudo na indústria da pecuária. Então, não adianta a gente falar que é um trabalho, isso é um trabalho indigno, né? Que prejudica os seres humanos. E por mais que a gente gosta dessa ideia de vegano todo mundo, a gente tem que ser realista. O mundo não vai se tornar vegano do dia para noite, é que a gente estava conversando. O futuro sim. O pessoal, os produtores, eles só produzem porque eles têm um retorno. Então, enquanto a demanda cai, os animais caem gradativamente. Então, vai ser como se fosse um gráfico. Ele vai... E a hora que realmente essa mudança acontecer, não vai ter esse rebanho abusivo que tem aí de vaca, que é a população do Brasil, mas a população de Portugal de vaca no nosso país. Tem gente que faz essa pergunta e a impressão que eu tenho é que as pessoas acham que de repente, de um dia para o outro, todo mundo vai virar vegano, vão abrir as porteiras dos abatedouros, todos os animais vão sair e você vai estar tomando banho no seu banheiro, de repente vai vir uma vaca assim na cortina, abrindo a cortina, fazendo mu na sua cara. E você vai ter que conviver com 5 vacas dentro do seu apartamento. Não vai acontecer isso. E ainda falam o seguinte, né? Que se isso acontecer, vai ser uma catástrofe para o planeta. Como se o planeta tivesse... Maravilhoso! Não, tá lindo! Nós estamos perfeitos, né? Como se fosse um grande problema diante de algo paradisíaco que a gente vive hoje. Então, maravilhoso. Vamos lá. Valeu? Próxima. Eu novamente, né? Sim. Sou eu. Eu, Juliana, né? Juliana. Vai lá, Juliana. Mas os animais não foram feitos por nosso consumo? Sim. Sim, esse é o problema. Nós estamos fazendo, não é nada natural. Essa quantidade de espécies de animais para consumo existem porque nós criamos. Então o pessoal fala assim, às vezes eu falo com algumas pessoas, todas essas vacas e todas as galinhas vão desaparecer para extinção. Vão, porque essas raças elas foram melhoradas geneticamente, não para elas ficarem melhor, mas sim para elas produzirem mais. Elas foram pioradas. Elas foram pioradas, maiores. Então tem um úbro gigante que ela produz 20 vezes mais do que ela produziria de leite. Tem músculo, tem carne, então sim, elas foram produzidas. Tem o quê, mas gigante? isso... Como? Tem o que gigante? Úbro. Úbro? Úbro é a teta da vaca. Nossa, eu nunca soube úbro. Olha só. Tetinha. Nossa, Ó, o biólogo. Úbro. Então assim, quando a gente tá nessa bizarrice de produção em massa, é lógico que eles foram feitos, mas isto é ético? Essa é o cerne da questão. Eu fiz a minha filha para me servir. Tudo bem, eu sei que você fez a sua filha, mas isso é ético, o ponto é ético. Então, às vezes não, às vezes é errado a palavra. Vai acontecer que alguns animais, algumas raças vão desaparecer. Porque não vai ter o consumo dos animais. Então, geralmente quando a pessoa fala isso para mim, são feitos para assim, eles são feitos, mas isso é ético. Você pegar um ser que sente, a gente modifica, cria 325 benefícios para a gente,
É ético manter esse animal nessa condição de vida para servir? É ético. Eu prefiro que E suma tem- um Chester do que suma um bico-leão Mas e dourado. se o- Mas eu acho que essa É pergunta Deus tem que o outro colocou. lado. Sim. Tem o lado de Deus ter colocado pra fez gente pra gente utilizar, né? comer. Criou os animais pra Tá, gente Carol. comer. É nesse sentido. Vai lá, Carol, o que você acha dessa? Não, mas é boa essa. Eu nunca tinha visto essa forma de responder, dá um outro viés, assim, bem bacana. Essa Valeu, questão Procô. religiosa, ela é um pouco mais delicada, né? Porque a Bíblia é um livro escrito por homens há milhares de anos, ele tem várias interpretações dependendo da religião. Então, uma frase que está lá, ela pode ser interpretada de algumas maneiras dependendo de quem lê. Eu cresci em uma família católica. Até os 15 anos eu frequentei muito a igreja de maneira bem tranquila. Minha mãe me fazia chantagem emocional comigo. E então eu conheço bastante sobre o catolicismo. E uma coisa que o catolicismo e outras religiões pregam muito é que Deus é amor. E eu fico pensando que se Deus, aquele que muitas pessoas acreditam, ele é amor, o que seria o amor se não for você ter a compaixão e você querer o bem para um outro ser? Então, quando a gente coloca o amor em cima de todas as coisas, que é o que a maioria das religiões pregam sobre o amor ao próximo, isso vai tudo por água abaixo. Porque não importa o que está escrito em um livro muito importante que é a Bíblia, que tem diversas interpretações, quando a gente coloca o amor ali no lugar. E mesmo que aquilo acontecesse há 2.000, há 3.000 anos atrás, a agricultura hoje, ela evoluiu como a pecuária evoluiu. E hoje nós temos tudo de origem animal para manter uma vida simples, saudável. Vegetal, tudo de origem vegetal. Tum. E hoje nós temos tudo de origem. Olha, eu ia falar de novo. É que eu como carne às vezes. B12, isso é B12. É que hoje a gente tem tudo de origem vegetal, graças, né, a essa evolução da agricultura, pra gente ter uma vida simples, saudável, cheia de saúde, cheia de sabor. Então, independente de qualquer coisa, se a gente colocar o amor em primeiro lugar e tudo que a gente tem à disposição para manter a nossa saúde, cai tudo por água abaixo, porque a escolha é nossa. E a religião também dá o nosso livre-arbítrio. Então a gente tem o direito de escolher o que a gente vai fazer todos os dias, independente do que está escrito ou independente do que uma religião E o prega. interessante é isso, que a pessoa que pergunta isso, ele não se pergunta também se a berinjela, se a abobrinha, se a cebola, se o alho, se tudo que ele não come também foi feito. Ah, mas isso não foi feito pra gente comer. Foi, mas eu não gosto disso. Ah, isso eu não quero. Ah, isso, tá, mas foi feito, então você tem que comer? Não, passa a ser uma opção. A partir disso, a gente entra nisso que a Carol falou. Essa opção pode ter uma outra forma de ser encarado para a gente evitar e deixar com que a compaixão e o amor sejam muito mais valiosos do que propriamente, isso foi feito para você comer ou não. E uma coisa legal é que, desculpa Lara, rapidinho, é que como religião é um tema muito delicado, porque a gente está mexendo com a crença de uma pessoa que às vezes a gente não sabe 100% qual é, o que eu sempre respondo é, eu não sei qual é o Deus que você acredita, mas o Deus que eu acredito, ele é amoroso. E ele jamais desejaria o mal para nenhum ser. E ele me deu o livre-arbítrio de eu escolher se eu quero matar ou se eu quero deixar viver. E eu hoje escolho deixar viver. Desse assunto, o Croco gravou um vídeo que chama Deus Mandou, que vai estar no final desse vídeo para você linkar e assistir. O meu último vídeo do Netflix, aqueles dois Você vai amigos- sair? Não, aqueles dois que passou. E essa é a despedida dele. O meu último Aqueles vídeo dois aí amigos, acabou, foi embora. Aqueles dois amigos que estão comigo, um deles estudou para ser monge de padre lá por 15 anos. E um dia ele falou assim para mim, ele falou assim que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. E a revelação, ela passa por um filtro da interpretação. Então você interpreta da forma que você quiser, da forma que te convém. A gente tem que lembrar que nós somos criatura do mesmo Criador que você crê. Independente que você crê, você é criatura como as outras criaturas que convivem com você. Né? Certo. Próxima pergunta. Próxima. Vocês veganos não comem animais por dó, mas as plantas também sentem dor, né? Adoro. Essa é muito legal. Vai, né? Lari. Pode? Larissa e Ivan, vamos lá.
Vamos fazer um Larissa, jogar. Eu posso falar uma coisa. Primeiro, ninguém nunca conseguiu provar realmente que planta sente dor. Alguns cientistas conseguiram obter reações a certos estímulos. Isso não quer dizer nada. O celular também. E as diferenças, corta uma cenoura e corta a cabeça de um porco. É visível a diferença. Uma planta não tem sistema nervoso central. Um animal tem. Ele é capaz, e é provado que ele é capaz de sentir dor. Agora, independente disso, eu queria colocar uma outra coisa, que a gente sempre tem na vida um plano A e um plano B, né? Se você não consegue atingir o plano A, que é o seu ideal, você tenta o quê imediatamente? O plano B, né? Que é o que é mais próximo daquele plano A, mas você não conseguiu atingir aquele plano A. Eu não sei por que parece que no veganismo esse argumento é utilizado como justificativa para você fazer o que há de pior. Porque então, se você não consegue chegar ao seu plano A, atingir o seu plano A, você vai tentar fazer o plano Z, que é, já que a planta sente dor, então eu vou matar um monte de vaca e porco. Não, né? Você vai no que você acha que é menos prejudicial, no que você acha que é melhor para você, e não que, já que eu não consigo fazer esse, eu vou fazer o que é pior. É isso. Nari. Não? Não, Beleza? o celular também responde isso. Tem uma Nem por outra- isso, se você não atende, ele vai ficar bravo com você. Exatamente. Tem uma outra questão que eu gosto de encerrar bem rápida essa pergunta, que é: vamos supor que sim, as plantas sentem dor. A melhor forma de você poupá-las é você comendo elas. Porque se todos os seres humanos comessem apenas plantas, menos plantas seriam consumidas do que pessoas que consomem carne, que vem de animais que consomem 70% mais plantas do que nós mesmos. Pula intermediário. Então, se você ama tantas plantas, coma elas e não coma os animais, porque E os o- animais consomem mais plantas do que você. E o mais engraçado é que a pessoa quer dizer que um alface parece um boi, mas nós somos totalmente diferentes de um boi. Eu não entendo isso, né? Se você pensar bem, nós somos muito parecidos, muito mais próximos com os animais do que propriamente os animais com os vegetais. Mas na hora de dar esse argumento, eles aproximam tanto o vegetal do animal e deixam um abismo entre nós. Que, na verdade, quando a pessoa fala isso, a sensação que dá é falar, então é tudo igual. Até ser humano, então, entra na brincadeira, porque é todo mundo a mesma coisa. E não é, a gente sabe que existem diferenças. A questão é que as diferenças têm níveis específicos. A vida, como o Ivan falou, pode ter... pega um cachorro paraplégico, corta uma patinha dele e vai sangrar. Ele sentiu? Não vai sentir. Mas todo o organismo dele vai trabalhar, um biólogo sabe disso. O que vai fazer? Vai regenerar. Eu tô aqui explicando pro Croc. Obrigado. Eu só escutei o nome de um cachorro. O cachorro para, pensei que era o nome dele, corta a perna e fez assim. Hã? Ele vai regenerar, vai lutar contra bactérias, vai lutar tudo, mas o animal não teve a sensação de dor e tudo mais. Então acho que eles querem juntar e acabam não percebendo que, na verdade, deixam todo mundo no mesmo patamar, desde seres humanos até alfaces. E aí fica estranho, né? E outra coisa, os pais levam as crianças na horta, mas não levam no batedouro. Sim. Né? Exato, né? Vai lá Por ver. quê? Por que será? Por que será? E esse argumento ele vem junto com aquela pesquisa do Facebook que fala sempre vem assim, eu vi no Facebook que eles olharam, xingaram a planta ficou com depressão, eu falei legal e a planta ficou feliz. Esquecem que a planta também é composta por água e a molécula da água ela reage a ondas sonoras, por isso que tem essa interferência. Esse biólogo é fogo, hein? Pode desligar o tempinho agora. Próxima. A última, pra finalizar. Veganos. Onde vivem? De onde vêm? E como sobrevivem? É com vocês, Marifício? Vai, Laria, vai você. Você, essa aí é a tua cara. Essa é a tua cara. 5 respostas da Larissa vão ver Vai. paçoca. O que Onde você comem? vive? Bom, o que come? Ai, meu Deus, tem um microfone aqui. Bom, minha comida favorita todo mundo sabe qual é. Paçoca. Paçoca. Então eles comem paçoca. Eles comem paçoca. Paçoca. A gente tem uma nutricionista ali que ela não tá saindo, acho que a Nath tá focando agora, ela pode dizer que paçoca tá liberado, proteína. É proteína? É proteína. Então você pode comer paçoca. Onde vivem? Hotel Serra da Estrela. Eles vivem aqui, comem aqui, Reproduzem? Teve essa E se não castrar, vão dominar o mundo. Tome cuidado aí, ó. Como vivem? Como sobrevivem? Como sobrevivem? sobrevivem.
Ars. Responder essa. Comendo meia, usada, jornal. E tampa de caneta. Tampa de caneta sempre some, os veganos. Adoro. E gravando o vídeo pro Vegflix. Gente, olha só, essa foi a melhor pergunta pra fechar o vídeo, porque foi a pergunta que ninguém soube responder. Perfeito, foi bom. Esse grupo Parabéns. foi bem, foi bem. Parabéns, vocês no final mataram a gente. A Larissa foi subir. Mas você vai ver sobre isso na sexta-feira no Globo Repórter. Pode falar. Não, eu ia finalizar, mas... Por causa dessa pergunta, eu tenho 2 sugestões pra vocês nos comentários. Um deles é responder essa pergunta. Boa. E a segunda é, que outra pergunta bizarra vocês ouvem por aí que a gente não respondeu, que a gente vai responder nos comentários. É isso aí. Deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal. Obrigada, gente, por vocês ajudarem a gente. Vegflix. O Universo Veg em um só canal. Essa daí Aquele vai ser lá. Essa foi louca, essa foi. Carol, São Paulo, quero lanche. Ivan de Simone, São Paulo, pastel. Larissa Limeira, mais paçoca. Ricardo Laurino, Curitiba, batata frita. Croco, Irlanda, como tudo. Emiliano Dávila, Salvador, Natália. Juliana Vieira, São Paulo, Giló. Pamela, Guaratinguetá, Açaí. Alessandra, São Paulo, e eu como feijão. Eita pra brincadeirinha, viu? Só pra... Bruna Micaela, Pernambuco, eu como é cuscuz. Vanessa, Porto Alegre, cerveja. Fernanda, Rafar, requeijão da Veguita. Maísa, Indaiatuba, peixe que dá em árvore. Franciane, Vitória, pipoca. Natália Rosa, São Paulo, quem vier. Eu adoro quando as coisas ficam pessoal.